Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês como que você consegue utilizar um visual de medidor junto com cenários IC, com parâmetros e também utilizando emojis de forma condicional para deixar seu dashboard com um visual muito mais atraente. Então o que a gente vai fazer hoje vai ser criar esse cenário aqui, onde a gente tem os parâmetros e à medida que você vai mudando esse parâmetro, você tem o seu dashboard alterando automaticamente aqui, ó. Você consegue ver o emoji mudando. Então eu tô com o Power BI novo aqui, a gente vai fazer tudo isso do absoluto zero. E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar aquele slicer, aquele medidor. Então para criar aquele medidor, a gente vai vir aqui na aba modelagem, em primeiro lugar. E depois em novo parâmetro, a gente vai clicar aqui em novo parâmetro. E aqui é o centro. Esse vai ser o nosso slicer, o que a gente vai escolher para aparecer no visual. Lembrando que isso aqui ele pode ser usado para entrar dentro de funções também para fazer cálculo, mas a gente vai fazer de uma forma simples por enquanto. Então esse parâmetro aqui vai ser basicamente, eu vou escolher o valor do medidor. E aqui qual que é o tipo de dado? Como eu quero que ele varie, número inteiro é 1, 2, 3, número decimal é 1, 1.2, 1.3 e por assim por diante. Então eu vou escolher aqui número decimal e aqui eu escolho de onde até onde ele quer variar. Se você botar no seu medidor lá, ele vai variar de um mínimo até um máximo. Então aqui eu vou escolher arbitrariamente só por fins didáticos, a gente vai de menos 10 até 10. E vamos incrementar de 0.1 em 0.1. E o padrão é o que? Se não tiver nada filtrado, qual que vai ser o valor que vai ser escolhido? Então, basicamente, esse valor é 0. Ele vai perguntar aqui, ó, você quer adicionar segmentação a essa pasta? Segmentação é justamente aquele slicer. Então, sim, eu quero utilizar segmentação. Eu clico em OK. Então, ele está criando aqui o medidor. Então, você pode observar, ó, que o valor do medidor não tem nada selecionado, então deixa eu criar aqui um visual. Ele vai criar um cartão aqui, eu cliquei nesse visual aqui de cartão, e eu vou jogar, ó, percebe só aqui no cantinho, o que ele criou? Ele criou duas medidas, que é o valor medido, que é uma coluna, que é um parâmetro. Se você for ver aqui, ele tem o valor do medidor, ele gera uma série de menos 10 até 10, de 0.1 em 0.1. O Power BI, quando você criou aquilo, ele criou uma coluna, ele criou uma tabela que vai armazenar os valores de menos 10 até 9.999. Aqui no cantinho, ele tem duas coisas. O valor da medida, que é uma coluna, e também esse valor do medidor aqui. Então, se eu jogar esse valor do medidor aqui, ele vai estar aparecendo 0, porque é o valor padrão dentro da medida. Então, aqui nessa medida, por exemplo, ele vai escolher qual é o valor do medidor. Se não tiver nada, ele escolhe 0. Então, se eu alterar aqui, ó, o valor do medidor, ele vai buscar exatamente o que eu quero. E agora a próxima coisa que a gente vai fazer vai ser criar um emoji para representar esses valores. Uma carinha triste quando está muito baixa, uma carinha feliz quando está muito alta, e isso tudo dinamicamente. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vamos criar uma nova medida. Então a gente vai vir aqui em modelagem. Então a gente vai vir aqui em modelagem de novo, modelagem e nova medida. Então, vou criar uma nova medida. A medida apareceu aqui, ó, no canto. Essa medida tá aqui. Então, vou reescrever essa medida aqui. A gente vai colocar essa medida para ser o nome dela emoji condicional. Que vai ser igual. Aí, agora, a gente vai criar uma variável. Essa variável, ela vai armazenar esse valor que tá aqui. Então, eu vou dar um Shift Enter e vou escrever var, que vai ser igual ao valor, né? Var é variável e valor é o que está ali. Então, basicamente, esse valor vai ser justamente aquela outra medida, que é o valor medido no valor. Se eu voltar aqui, ó, vai ser exatamente essa medida aqui que foi criada, que está bem aqui.
Eu vou dar um Shift Enter e agora eu quero retornar, que ele armazenou esse valor e agora ele vai retornar. Então agora a gente vai utilizar a função switch, que ela é basicamente um monte de if, que são condições se isso acontecer, só que como a gente vai ter várias condições para vários emojis diferentes, a gente precisa usar uma condição que é uma função que se chama switch. Então vem aqui, ó, switch, deixa eu dar um zoom aqui, switch. E qual que é a linguagem dessa função? Essa função retorna o resultado de diferente dependendo da expressão. Qual que é a expressão aqui? A expressão aqui, que agora é o pulo do gato. Eu vou botar isso aqui, ó, igual a true, que é verdadeiro. Então, qualquer coisa que for true, que for verdadeiro, ele vai executar e chamar a função. Eu boto switch igual a true. E agora a gente vai começar a botar as condições. Então, a primeira condição, a gente vai indo de cima para baixo, ou seja, do valor mais alto para o valor mais baixo. Porque ele vai primeiro tentar o mais alto, se não for o mais alto... Eu vou mostrar aqui. Então, a primeira condição, os valores vão de menos 10 a 10. Então, a primeira condição vai ser se o valor for maior que 5, por exemplo. E aí, a gente vai botar o primeiro emoji. A gente bota um espaço aqui, ó, entre aspas, primeiro. Então, eu vou chamar o atalho aqui do Windows, que é o Windows ponto, e ele vai aparecer aqui o emoji. Então, você pode selecionar o que você quiser. Então, quando está maior que 5, vamos dizer que isso é um bom sinal. A gente pode usar esse aqui. E agora a gente vai botar vírgula. Vou dar o Shift Enter de novo. E a próxima condição. Então, aqui é valor maior que, por exemplo, 1. Que aí ainda tá legal. Vou procurar outro emoji aqui. Um emojizinho mais feliz. E eu vou continuar fazendo as condições. Então agora a gente fecha parênteses e clica Enter. Nesse valor aqui, eu vou duplicar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, para duplicar. E eu vou jogar esse emoji condicional aqui. Então, ó, tá 5.10 o valor. Você observa só que ele tá com a carinha de feliz. Se eu alterar aqui para 1.50, ele fica nessa. Se eu botar um pouco menor que 1, ele fica aqui. Se eu botar assim, ele fica assim. E assim por diante. Ah, esqueci de botar caso nenhuma coisa aconteça. Então eu posso clicar aqui no emoji. Ele botou se for maior que menos 5, né? Então menos 6 é menor que menos 5. Então não tem nenhuma condição para isso, por isso que ele tá aparecendo em branco. Então tem que botar uma vírgula aqui. E botar o caso não for nenhum. Caso não for nenhum, agora tem que ser um emoji bem triste. Sei lá, vou botar esse aqui. Não faz muito sentido, mas é só por questões didáticas. E agora ele tá aparecendo. Então, se eu criar eu posso criar uma tabela também. Eu vou criar uma tabela aqui. Só para ficar mais claro. Eu criei uma tabela. E nessa tabela, eu vou jogar justamente os valores aqui, ó. Valor do medidor. E ele vai aparecer esses valores aqui que estão. Só que como está selecionado, ele vai filtrar, não vai deixar eu fazer nada. Então, se eu vier aqui, ó, no valor do medidor, desabilitar a interação entre esses visuais, vem aqui clicando no gráfico, editar interações visuais, eu clico aqui e desabilito. Agora, esse medidor aqui, ó, ele não está influenciando isso aqui. Porque eu desabilitei a interação do medidor desse para esse. Então eu vou aqui agora jogar de novo o emoji condicional. E agora a gente consegue ver certinho como que ele está reagindo em cada um dos casos. Isso aqui é só uma forma de mostrar como está fazendo. Na nossa solução final não vai aparecer, mas nesse caso ele aparece aqui todos os valores. Agora a única coisa que tá faltando a gente fazer é criar aquele visual de medidor, que é tipo um manômetro que vai mudando o indicador baseado nesse valor aqui que a gente seleciona. Então basicamente a gente vai vir aqui nesses visuais e vai clicar nesses 3 pontinhos aqui que a gente vai buscar um visual direto do Marketplace. Então clica aqui em obter mais visuais, ele vai levar a gente para os visuais que a gente vai procurar, e a gente vai vir aqui, ó, nessa barra de pesquisa e vai
pesquisar por Dial Gauge, que é justamente esse aqui, o Dial Gauge, esse aqui a gente vai utilizar. Aí ele vai falar algumas informações sobre o visual e a gente vai clicar aqui, ó, em adicionar. Você pode ver que ele é certificado pelo Power BI. Vai adicionar, a importação foi bem sucedida e ele vai aparecer bem aqui nesse cantinho, bem aqui. Aí a gente só clicar, fechar e clicar nele. E esse visual aqui ele tem muitos campos, mas eu vou passar aqui o que cada um deles significa. Então, a primeira coisa que a gente vai jogar vai ser o valor do ponteiro. O valor do ponteiro, que é esse aqui, ó, point value, ele vai pegar o valor desse valor aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui e arrastar até o pointer value. Esse é o valor que está recebendo 1.20, 0.60, mas você percebe que os parâmetros ali, eles não estão selecionados corretamente. Eu vou reposicionar aqui um pouco esses visuais. E para eu reposicionar esse valor aqui, botando aqui em cima, sem que ele fique por baixo, eu vou selecionar esse aqui primeiro, vou vir aqui, ó, em fonte visual, no formato, antigamente isso era um rolinho de tinta, e eu vou vir aqui na aba geral, e em efeitos, isso aqui mudou de nome recentemente, eu acho que nem para todo mundo, mas você pode habilitar essas funções novas. Você vem aqui em tela de fundo e retirar a tela de fundo. E a gente vai fazer a mesma coisa clicando nesse visual aqui, tela de fundo, desabilitar tela de fundo. Então agora eles estão sem tela de fundo. Se eu mudar a cor também do dashboard, ele não vai influenciar um no outro. Então para criar isso eu vou precisar de duas medidas. Eu vou precisar de min, max, target start, target end, actual start e actual end. Todas essas aqui a gente vai criar. Então a gente vai criar uma medida para cada uma delas. Então, o que significa cada uma? Eu estou botando aqui na tela o valor que representa o que é cada uma. Então a gente tem o valor mínimo, que é basicamente o valor que vai começar tudo. Aonde que inicia o target end, que vai ser a nossa partezinha amarela, do target end ao target start vai ser a parte amarela, e o máximo vai ser o final do dashboard. Então eu vou botar aqui, ó, valor medida, vou criar uma medida nova, que essa aqui vai ser mínimo, mínimo vai ser igual ao menos 10. Então eu vou clicar aqui, depois que eu criei a medida, eu clico aqui no medidor de valor, e eu venho no meu min e arrasto para cá, no min. Eu vou fazer a mesma coisa com o valor máximo. Max igual a 10. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o valor máximo e jogar aqui onde está o valor máximo. Então a gente percebe que o valor aqui, ó, ele mudou. Tá de menos 10 a 10. E agora a gente está com valor de 1.6 e ele pode ir alterando. Se eu botar aqui no 10, se eu botar aqui no menos 10, ele altera certinho. Agora, como que criar aquelas duas áreas ali? A gente vai precisar do target start e do target end. End vai ser igual a menos 1 e o target start vai ser igual a 1. Então, vou vir aqui, ó, clico de novo no visual e eu já boto o target start e target end. Então aqui, ó, ele criou o target start e o target end. Agora, para configurar essa área vermelha aqui, que é do início até essa parte, para a gente separar o que é vermelho, o que é amarelo, o que é verde, a gente vai utilizar as duas medidas que faltam, deixa eu clicar aqui, que são justamente o Actual Start e o Actual End. Então a gente vai criar mais duas medidas e essas medidas vão pegar esses valores, o valor que está aqui de menos 10 e esse valor aqui, ó, que está aqui, que é de menos 1. Então vamos fazer isso, vamos criar as medidas, vim aqui de novo, nova medida, Actual End é igual a menos 1 e o Actual Start é menos 10.
Então, agora, basicamente, eu pego aqui o Actual Start e arrasto para cá. E o Actual End, arrasto para o Actual End. Então, agora, ele está aparecendo os valores certinhos. Se você quiser formatar as cores, você vem aqui nessa aba aqui. E aqui tem todos os visuais que você pode mudar. E a gente vai aqui, ó, em Custom Color. Aqui tem todas as cores, então se você quiser mudar o vermelho para algum outro tipo de vermelho, é só ir alterando por aqui o formato da needle, né, da agulha. Você pode alterar aqui a agulha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Dê seu like, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. E a gente se vê no próximo vídeo.